Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância verbal e concordância nominal. Vamos agora à questão número 61. Prova recente de 2024, hein? Vamos lá. Uma questãozinha meio chata, hein? Considerando as regras de concordância verbal, marque a alternativa cujo verbo em destaque pode ir para o plural. Então vamos lá, pessoal. Então eu tenho aqui 4 opções e tenho 4 verbos em destaque. Olha, estava, reveza, com o pronome aqui, reveza-se e animou. Qual deles, tá, pode estar no plural, tá? Pode ir para o plural. Então vamos lá. Letra A. 18 anos é idade adequada para esta tarefa? Bom, o verbo ele fica no singular quando o sujeito ele é uma expressão numérica, tá? Quem é, né? Quem é? Quem é a idade adequada para esta tarefa, né? 18 anos. O sujeito é representado por uma expressão numérica, tá? Por isso o verbo fica sempre no singular. Então a letra A não pode, tá? Vamos à letra B, tá? No cartaz estava automóveis sem acento gráfico. Bom, o verbo ele fica no singular porque subentende-se a palavra automóveis, tá? No cartaz estava a palavra automóveis. Não eram automóveis em si, e sim a palavra automóveis. Então, o verbo concordando com o termo em elipse, né? Ele fica no singular. No cartaz estava a palavra automóveis sem acento gráfico. Então, não pode, né? Porque não vai para o plural o verbo, tá bom? Letra B também não. Vamos à letra C, tá? Ler biografias e escutar boas músicas reveza-se em meu cotidiano, tá? Bom, o sujeito, ele é representado aqui, né, por verbos no infinitivo, tá? O que reveza-se? Ler biografias e também escutar boas músicas, tá bom? Então eu tenho um sujeito composto representado por verbos no infinitivo, tá? Segundo o gramático Segala, tá? O verbo ele pode ficar no singular ou no plural. Então, ler biografias e escutar boas músicas revezam-se em meu cotidiano ou reveza-se. Então, a opção a se marcar, a opção em que o verbo pode ir para o plural, é a letra C. Tá bom? Alguns gramáticos, como Bechara, né, não, não, não adotam, né, a mesma regra, tá bom? Dizendo que o verbo fica apenas no singular, tá bom? Então há discordâncias aí entre os teóricos gramaticais, tá bom? Então, mas, né, como o Segala aceita, né, tanto o singular quanto o plural, a opção a se marcar é a letra C, tá bom? Então vamos lá, vamos conferir a letra D. Moradores, estudantes, comerciantes, tá? Agora eu tenho um aposto resumitivo aqui, olha, representado pelo pronome indefinido ninguém. E o verbo vai concordar aqui com o pronome indefinido com a função de aposto resumitivo, tá? Ninguém. Ninguém se animou para o evento, tá? Perceba como fica estranho, né? Ficaria estranho se eu colocasse o verbo no plural. Ninguém se animaram, né? Então, não admite a forma plural na frase, né? O verbo animou. Então, pessoal, a opção a se marcar na número 61 é a letra C, tá? Que apresenta o verbo revezar, podendo estar no singular ou no plural. Questãozinha chata, né?
Vamos lá. A número 62, tá? É da Fundação Getúlio Vargas, né? Para a Prefeitura de Niterói, ano 2018. Bom, é um pouquinho mais fácil, tá? Vamos lá. Precisava saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes havia em cada bairro. A forma verbal havia, ela pode ser substituída adequadamente por qual opção, tá? Bom, vamos ver aqui, ó, praças e áreas verdes. Então, né, o verbo deve ficar no plural, tá bom? É um sujeito composto aí, tá bom? Vamos lá. Só que na locução verbal aqui, olha, que o verbo haver está no sentido de existir, tá? A locução toda deve ficar no singular, tá legal? Então a letra A não pode. Locuções verbais que apresentam como verbo principal o verbo haver no sentido de existir, o verbo auxiliar também fica no singular. Errado, tá bom? Vamos lá. Letra B, a segunda locução verbal aqui, né, concordando com o sujeito composto, praças e áreas verdes, né, a segunda locução verbal, como ela apresenta o verbo existir como verbo principal, o verbo auxiliar, né, nada impede que o verbo auxiliar ele sofra a flexão para o plural, né? Para estabelecer a concordância, tá bom? Então, praças e áreas verdes deviam existir. Então, locuções verbais que têm o verbo haver no sentido de existir, o verbo auxiliar fica no singular. Porém, quando for o próprio verbo existir, o verbo auxiliar deve se flexionar quando necessário para estabelecer a concordância, tá bom? Então, a letra B está incorreta. Vamos à letra C, né? Quantos metros quadrados de praças e áreas verdes existiam? O verbo existir, ele vai para o plural, tá? Quando necessário, tá bom? E no enunciado aqui, seria necessário a flexão do verbo existir no plural, né? Quadrados de praças e áreas verdes existiam. Então, a letra C também incorreta. Bom, então a opção a se marcar aqui, olha só, olha, tá? É a letra D. Saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes devia haver. Bom, eu tenho uma locução verbal, o verbo haver no sentido de existir, tá? Então, o verbo auxiliar, ele permanece no singular, tá bom? Então, locuções verbais que apresentam o verbo haver no sentido de existir, o verbo auxiliar deve, né? Ele deve ficar no singular. Então, praças e áreas verdes devia haver em cada bairro. Então, a opção a se marcar é a letra D. E aqui, né, pessoal, olha, a forma correta seria era possível haver. Verbo principal haver, os verbos auxiliares, né? O verbo auxiliar, me desculpa aqui, né? O verbo auxiliar, ele fica no singular e o predicativo aqui, o adjetivo, também fica no singular, tá bom? Então, a letra E também incorreta. Então, a opção que substitui, né, o verbo haver conjugado aqui havia corretamente é a opção D. Vamos ler a frase com a opção correta. Precisava saber quantos metros quadrados de praças e áreas verdes devia haver em cada bairro. Opção a se marcar, na número 62, é a letra D, tá bom? Para fechar, então, a questão, repetindo, né? Locuções que apresentam o verbo haver como verbo principal, verbo haver no sentido de existir, a locução fica toda no singular, ou seja, o verbo auxiliar permanece no singular.
e é o que acontece ali na letra D.